O filé de frango estava seco demais e a conversa também. Estávamos todos sentados ao redor da mesa de jantar, apenas meus pais e eu. Minha irmã mais velha, Olivia, como de costume, não estava fisicamente presente, mas seu fantasma pairava sobre tudo. Minha mãe, Eleonora, pousou o garfo, o som um ruído agudo no prato de porcelana. Ela cravou o olhar em mim, seus olhos como lascas de gelo. "Amélia", disse ela com a voz cortante. "A gente só acha que é uma pena. Olivia está conquistando tanta coisa e você... Bem, não está." Mantive meu olhar fixo no prato. "Você não é nem metade da mulher que sua irmã é." Ela proferiu a sentença. O oxigênio desapareceu da sala. Meu pai, Ricardo, estudava o guardanapo com uma intensidade absurda, como se contivesse os segredos do universo. Ele permaneceu em silêncio. Eu finalmente levantei o olhar. Minha voz era baixa, mas firme. "Então, ela que comece a pagar o financiamento de vocês." A cabeça do meu pai se ergueu de supetão, seu rosto de um branco fantasmagórico. O queixo da minha mãe caiu e depois se fechou com um estalo. Por 2 anos e meio eu havia mantido minha boca fechada. Eu vinha bancando a casa deles, as refeições deles, a existência inteira deles. E com aquelas 8 palavras, eu tinha acabado de acender o pavio. A farsa inteira estava prestes a virar fumaça. Antes de mergulharmos no meio da confusão, me faça um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Aquela única frase, "então ela que comece a pagar o financiamento de vocês", era sobre muito mais do que o dinheiro. Era o ápice de toda a minha vida. Meu nome é Amélia Vasconcelos, tenho 29 anos e até aquele jantar eu era praticamente invisível. Eu moro em Belo Horizonte, ou pelo menos morava. Sou analista de risco numa firma de investimentos. Sou muito boa no que faço. Na verdade, eu me destaco. Eu vejo as histórias que os números contam, aprecio a clareza deles. Números são limpos. Eles não dão margem para dúvida. 5 mais 5 é sempre 10. Nunca é um talvez, ou um depende do meu humor. Minha família, por outro lado, é um labirinto de talvezes e dependes. Minha irmã mais velha é a Olivia. Ela é a estrela em torno da qual todos orbitam. Meus pais, Ricardo e Eleonora, são seus planetas devotos. Olivia é médica. Ela é carismática, assertiva e linda. Ela consome toda a energia de qualquer espaço que ocupa. Quando Olivia entra em uma sala, as cabeças se viram. Quando eu entro em uma sala, geralmente é para encontrar mais cadeiras. Meus pais explodem de orgulho por ela. Eles dizem Olivia, a doutora, como se o título em si fosse uma relíquia sagrada. Eles não dizem Amélia, a analista. Eles dizem que a Amélia trabalha com planilhas. Sou a outra filha desde a infância. Ainda consigo visualizar o dia em que Olivia venceu um campeonato regional de debates no ensino médio. Meu pai saiu mais cedo do trabalho. Minha mãe comprou uma roupa para a ocasião especial. Eles mandaram emoldurar profissionalmente seu pequeno troféu de plástico e o colocaram em destaque na lareira da sala. Cerca de um mês depois, ganhei uma feira de ciências estadual. Recebi uma placa de menção honrosa e uma bolsa de estudos de R$ 5.000. Entrei em casa segurando-a. Minha mãe estava no telefone com Olivia, que estava na casa de uma amiga. "Ah, que ótimo, querida", ela me disse, cobrindo o bocal do telefone com a palma da mão. "Muito inteligente da sua parte. Deixa aí na ilha da cozinha." Ela imediatamente voltou para a ligação. "Não, Liv, estou aqui." Então, o que a Jéssica disse depois disso? A placa ficou naquela ilha por semanas. Foi empurrada de lado para dar espaço à correspondência, depois às compras do supermercado. Eventualmente, a encontrei guardada em uma gaveta de tranqueiras, enterrada sob uma pilha de cardápios de delivery antigos. Eu sou a confiável. Eu sou a quieta. Eu sou aquela que se lembra de enviar cartões de aniversário. Eu sou aquela que leva minha mãe às consultas quando a enxaqueca ataca. Eu
Eu sou aquela que resolve os problemas do Wi-Fi deles quando ele inevitavelmente cai. Olivia é aquela de quem eles se gabam. Eu sou aquela de quem eles dependem. Minhas conquistas não são motivo de comemoração, são meramente práticas. Quando me formei na universidade com as maiores honras em economia, meus pais me levaram a uma churrascaria de médio porte. O jantar inteiro foi gasto discutindo o cronograma de estudos de Olivia para o vestibular de medicina. Eles estavam tão preocupados com os níveis de estresse dela. Este é um passo monumental para ela, disse meu pai, cortando seu bife. A faculdade de medicina não é pouca coisa. É sim, concordei, com meu próprio diploma ao lado do meu prato. Estou bem orgulhosa disso aqui também. Nós sabemos, Amélia. Nós sabemos, disse minha mãe, dando um tapinha superficial na minha mão. É uma carreira sólida. Essa firma com a qual você está é muito sensato. Estamos tão felizes por você ter um emprego seguro. É um peso a menos nas nossas costas. Um peso a menos nas costas deles. Não um momento de triunfo. Quando Olivia se formou em medicina 2 anos depois, foi um evento de 4 dias. Eles voaram para a cidade dela. Deram uma festa com buffet para mais de 60 convidados. Alugaram um salão de festas. Meu pai fez um discurso, com os olhos brilhando de lágrimas, sobre sua filha brilhante e salvadora de vidas. Eu estava lá, claro. Eu havia coordenado o buffet. Eu me certifiquei de que a conta do salão fosse paga. Essa é a estrutura familiar. Eu sou a viga de sustentação. Sou a laje de concreto que impede a casa de afundar. Você não admira a fundação. Você não aplaude o concreto. Você apenas presume que ele sempre estará lá. Você vive sua vida em cima dele. Você o decora com quadros. E todos os quadros são da Olivia. Eu vivia com essa realidade. Tinha chegado a aceitá-la. Era simplesmente como as coisas eram. Eu era a filha quieta, a boazinha. Aquela que não causava problemas. Consegui meu emprego em Belo Horizonte. Encontrei um apartamento modesto. Paguei minhas próprias contas. Construí uma vida pequena e ordenada para mim. Pensei que seria o suficiente. Pensei que, se eu fosse diligente, quieta e prestativa, talvez um dia eles finalmente me enxergassem. Ah, eles me enxergaram. Eles me enxergaram como uma linha de crédito. Naquela noite, na mesa de jantar, quando minha mãe declarou: "Você não é nem metade da mulher que sua irmã é", não era um sentimento novo. Foi apenas a primeira vez que ela falou o subtexto em voz alta. E de uma forma distorcida, ela estava certa. Eu não era metade da mulher que Olivia era. Olivia era a mulher que recebia elogios. Eu era a mulher que recebia as faturas. Tudo começou há 2 anos e meio. Começou com um telefonema. Eu estava na minha mesa trabalhando até tarde. Eu estava sempre trabalhando até tarde. Estava construindo meu próprio futuro financeiro. Eu tinha um sonho simples. Era uma foto que eu havia impresso de um anúncio imobiliário e colado dentro da gaveta da minha mesa. Um pequeno apartamento com pé direito duplo no bairro de Lourdes, com uma janela enorme de estilo industrial. Eu tinha uma conta poupança dedicada a ele. Eu a chamei de Meu Futuro. Meu celular tocou. Era minha mãe. Minha mãe nunca me liga às 9 da noite em um dia de semana, a menos que seja uma emergência. Meu primeiro pensamento foi: Olivia. Aconteceu alguma coisa com a Olivia. Mãe? Atendi, meu estômago se contraindo. O que foi? A voz dela estava completamente errada. Estava fina, quebradiça. Amélia? Ah, Amélia. E então a represa se rompeu. Não apenas algumas lágrimas. Era um soluço gutural, ofegante. Aquilo me apavorou. Mãe, o que é? É a Olivia? Ela está bem? Não, a Olivia está bem. Ela conseguiu dizer entre os soluços. Ela está bem. É seu pai. Meu sangue gelou. Ele está doente? Está no hospital? Não, é o negócio dele. Sabe aquele grande projeto com a construtora Andrade? O principal? Sim, eu disse, meus ombros se tensionando. Ele perdeu a concorrência. A empresa...
Eles decidiram fazer o serviço internamente. Esta tarde, eu esperei. Como analista de risco, entendi as implicações imediatamente. Meu pai era consultor autônomo. Aquele único projeto representava a maior parte de sua renda anual. Mãe, eu disse, tentando ser a âncora em sua tempestade. Está tudo bem, ele vai conseguir outra coisa. Ele sempre consegue. Não, você não entende. Ela lamentou. Nós estávamos contando com isso. Nós refinanciamos a casa. Para investir na empresa, seu pai disse. Há um pagamento enorme vencendo no final do mês. Uma parcela balão. Se não conseguirmos pagar, Amélia, se não conseguirmos pagar, perdemos a casa. A casa. A casa em que fui criada. Aquela com a lareira gemendo sob o peso das conquistas de Olivia. Quanto? Perguntei. Minha voz mal um sussurro. É tanto dinheiro. São 50 mil reais. Fechei os olhos com força. Abri a gaveta da minha mesa e encarei a foto do meu apartamento dos sonhos. Então, acessei meu banco online, minha conta. Meu futuro tinha 54.800 reais. Todas as minhas economias. Anos trabalhando horas extras, levando marmita para o almoço, recusando viagens com amigos. Amélia, por favor. Ela sussurrou, a voz nua de desespero. Eu sei que você é tão responsável com seu dinheiro. Eu sei que você tem economizado. Nós nunca pediríamos. Mas é a casa. Mãe? Comecei. Só desta vez, querida. Só para nos ajudar a passar por essa fase. Seu pai já está procurando novos trabalhos. Ele vai te pagar de volta. Eu te prometo. Nós vamos te pagar de volta, por favor. Eu não posso pedir isso para a Olivia. Ela está sob tanta pressão no hospital. Isso a destruiria. Você é a forte, Amélia. Você sempre foi a forte. A forte, aquela que paga. Olhei para o saldo. 54.800 reais. Olhei para a foto do meu apartamento e ouvi minha mãe chorando sobre ficar sem teto. O que você faz? O que você pode dizer? Ok, mãe, eu disse. Minha voz estava entorpecida. Ok, eu vou transferir. Me mande os dados da conta. Ah, a Amélia, obrigada, minha menina doce. Ela estava chorando de novo, mas agora de alívio. Você nos salvou. Você salvou nossa família. Nós vamos te pagar de volta, eu juro. Cliquei no botão de transferência. Observei o saldo da minha conta. Meu futuro despencar para 4.800 reais. Uma onda de náusea me atingiu. Está feito, eu disse. Nós te amamos tanto, ela disse. Encerrei a chamada. Fiquei sentada ali no silêncio do meu escritório escuro. E eu chorei. Chorei pelo meu apartamento, chorei pelas minhas economias e acho que, mesmo naquele momento, eu sabia. Eu sabia que nunca mais veria um centavo daquele dinheiro. Só desta vez era uma mentira bem intencionada, talvez, mas uma mentira mesmo assim. No mês seguinte, não era uma parcela balão, era o financiamento. Amélia, querida, era meu pai no telefone desta vez. Ainda estou um pouco atrasado. Consegui um novo cliente, mas a primeira fatura só vai ser paga em 60 dias. Você pode cuidar do financiamento este mês? Só mais uma vez. Eu tinha 8.000 reais na minha conta corrente. O financiamento era de 5.000 reais. Ok, pai. Enviei. No terceiro mês, a ligação veio como um relógio, só desta vez. No quarto mês, foi uma mensagem de texto. Preciso do pagamento, querida. Te amo. No quinto mês, configurei uma transferência automática recorrente. Era menos doloroso do que os telefonemas. Era menos doloroso do que ouvir o pânico fabricado, a decepção fingida, as promessas vazias. Programei para 5.000 reais. No dia 25 de cada mês, eu apenas pagava o financiamento deles por 2 anos e meio, 30 meses. 5.000 reais por mês. Sou uma pessoa de números, afinal. Eu fiz as contas. Além dos 50.000 reais iniciais, foram mais 150.000 reais. O total era de 200.000 reais. 200.000 reais
simplesmente evaporaram da minha vida. Saíram do meu salário, do meu esforço, das minhas noites em claro, diretamente para a casa deles. E durante esses 2 anos e meio, meus pais fizeram algum corte de despesas? Eles trocaram de carro por modelos mais simples? Cancelaram o título do clube? Não. Durante esse tempo, vi minha mãe postar uma foto nas redes sociais. Ela e meu pai em um restaurante caro, brindando com taças de champanhe. A legenda: comemorando a incrível promoção da nossa Olivia. Ela nos trata tão bem. Eu estava comendo miojo naquela noite. Eu tinha acabado de pagar o financiamento deles. Durante esse tempo, meu pai escreveu sobre a viagem de extrema necessidade deles para um resort em Trancoso. Durante esse tempo, eles voaram para visitar Olivia em São Paulo 4 vezes. Eles nunca vieram a Belo Horizonte. Eu nunca disse uma palavra. Eu apenas paguei. Eu apenas trabalhei. Cancelei meus serviços de streaming. Parei de comprar cafés especiais. Parei de aceitar convites dos poucos amigos que me restavam. O sonho do meu apartamento era uma memória distante. A foto já tinha sumido há muito tempo. Eu estava apenas me mantendo à tona. Aquele pagamento automático era uma corrente. Uma âncora fria e pesada me prendendo ao fundo do oceano, enquanto minha família passeava em um iate lá em cima. Um iate que eu estava abastecendo, enquanto eles faziam mais um brinde à Olivia. Meu ponto de ruptura não foi uma explosão dramática. Foi silencioso. Foi o clique de um mouse em um prédio de escritórios vazio. Era uma quarta-feira. Era quase meia-noite. Eu estava na minha mesa no meu escritório em Belo Horizonte. O prédio era um túmulo. Os únicos sons eram o zumbido baixo dos servidores e o toque rítmico do meu próprio teclado. Eu não estava trabalhando em um projeto da empresa, estava olhando para o meu orçamento pessoal. Estava tentando descobrir se conseguiria pagar a troca da correia dentada do meu carro. Era um conserto de R$ 2.000. Olhei para o saldo da minha conta corrente. Olhei para o meu próximo contra-cheque. Depois do meu aluguel, minhas contas, meus empréstimos estudantis e a transferência automática para meus pais, me sobrariam aproximadamente R$ 400 para as próximas 2 semanas. Para a gasolina, para o supermercado. Eu não podia pagar o conserto. Teria que arriscar por mais 2 semanas. Fiquei ali sentada, olhando para os números na tela. Um conserto de R$ 2.000. Sou analista sênior em uma grande firma. Ganho um salário muito bom. E não conseguia pagar a manutenção do meu próprio carro. Uma estranha frieza tomou conta de mim. Não era raiva, ainda não. Era uma profunda quietude. Abri uma nova planilha. Sou excelente com planilhas. Na coluna A, inseri a data. Voltei 30 meses. Na coluna B, inseri os valores. R$ 50.000, depois R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000. Arrastei a fórmula 30 vezes, então cliquei na função de autossoma. O número apareceu na célula, duro e implacável. R$ 200.000. Eu olhei para ele. Não era apenas um número, era meu apartamento. Eram anos de férias que nunca tirei. Era um carro novo. Era uma vida. Era um futuro que eu havia entregue, um só desta vez de cada vez. Acessei meu banco online. Rolei pelo histórico. Transferência para Ricardo Vasconcelos. Transferência para Ricardo Vasconcelos. Transferência para Ricardo Vasconcelos. Pareciam cicatrizes na tela. Recostei-me na minha cadeira de escritório. O prédio estava tão silencioso. Pensei na voz da minha mãe. Você é a forte, Amélia. E finalmente entendi o que forte realmente significava. Forte significava quieta. Forte significava que você absorverá a dor e não fará barulho. Forte significava que você ateará fogo a si mesma para nos manter aquecidos. Eu não os estava ajudando. Foi isso que ficou cristalino no silêncio daquele escritório. Eu não estava ajudando. Eu estava permitindo. Eu era um item no orçamento deles. Eu era uma conta de consumo. Eu era o caixa eletrônico da família. E a máquina finalmente ficou sem dinheiro. Abri meu e-mail.
Minha caixa de entrada era um mar de mensagens de trabalho. E havia uma da minha mãe, enviada naquela manhã. Assunto: Olá. O e-mail dizia: Oi, querida. Só para dar notícias pensando em você. Espero que o trabalho esteja indo bem. Estamos tão ocupados por aqui. Olivia está na cidade neste fim de semana. Vamos levá-la para Campos do Jordão por alguns dias. Te amo, mamãe. Eles iam para Campos do Jordão, com a Olivia. O pagamento automático deste mês tinha sido compensado ontem mesmo. Meu dinheiro, meus R$ 5.000 estavam pagando pelo hotel de luxo deles, enquanto eu estava sentada aqui no escuro, sem poder pagar um conserto crítico no carro. Minha mão se moveu em direção ao mouse. Parecia que eu a estava movendo através de melaço. Naveguei de volta para o site do meu banco. Cliquei na seção Pagamentos. Cliquei em Gerenciar Pagamentos Recorrentes. E lá estava. Beneficiário: Ricardo Vasconcelos. Valor: R$ 5.000. Frequência: mensal. Data do próximo pagamento: dia 25 do próximo mês. Ao lado, havia 3 pequenas opções clicáveis: editar, pular pagamento, cancelar. Fiquei olhando para a palavra: cancelar. Meu coração começou a bater forte no peito. Eu podia ouvir o sangue correndo em meus ouvidos. O que aconteceria? Eles ligariam. Eles gritariam. Eles chorariam. Minha mãe me chamaria de egoísta. Meu pai me chamaria de ingrata. Eles me acusariam de destruir a família. As palavras egoísta e ingrata eram os 2 porretes que eles usaram para me manter na linha a vida inteira. Eles ficarão furiosos. Pensei na minha correia dentada. Pensei no brinde de champanhe para Olivia. Pensei nos R$ 200.000. Meu dedo empurrou o mouse. O pequeno cursor pairou sobre a palavra cancelar. Sou uma boa analista, pensei. E este foi um péssimo investimento. O retorno sobre o investimento é negativo? Cliquei. Uma caixa de confirmação apareceu, preenchendo a tela. Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento recorrente? Minha mão estava firme agora. Minha voz estava baixa na sala vazia. Sim, eu disse. Cliquei no botão. A tela atualizou. O pagamento desapareceu. Recostei-me. Eu não chorei. Não senti alívio. Apenas me senti vazia. Mas era um tipo diferente de vazio. Não o vazio de ser drenada. Era o vazio de uma lousa limpa. O vazio de uma sala que está finalmente, totalmente silenciosa. Desliguei meu computador. Peguei minha bolsa. Saí do meu escritório. Entrei no meu carro. Dirigi para casa com muito cuidado, o motor fazendo um barulho preocupante a cada semáforo. E pela primeira vez em 2 anos e meio, eu sabia que ia ficar bem. O dia seguinte ao clique foi o silêncio mais ensurdecedor que já conheci. Acordei e, por um momento fugaz, pensei que tinha sido um sonho. Peguei meu laptop da mesa de cabeceira. Acessei meu banco. O pagamento automático realmente tinha sumido. Era real. Passei o dia inteiro em alerta, esperando meu telefone explodir. Eu pulava a cada notificação de e-mail. Eu era um nervo exposto. Mas o dia 25 ainda estava a 1 mês de distância. Meu ato de traição ainda era um segredo. Eles não sabiam. Ainda não. A primeira coisa que fiz, levei meu carro à concessionária. Preciso de uma correia dentada nova, eu disse. Paguei com meu cartão de crédito sem hesitação. Pareceu um pequeno ato de desafio. O primeiro dia do mês chegou. Esperei. Nenhum telefonema. Claro que não. Eles tinham o dinheiro do mês passado para financiar sua escapada para Campos do Jordão. Meu próximo salário caiu na minha conta. Fiquei apenas olhando para o número, o valor total. Era todo meu. Eu vinha vivendo como um fantasma por anos. Tinha esquecido a sensação de ter algo para mim. Dei-me conta de que não tinha vida fora do trabalho. Meu trabalho era minha vida. A dívida dos meus pais era minha vida. Eu não tinha hobbies. Meus amigos há muito tempo haviam parado de ligar. Eu os tinha recusado vezes demais. Estou ocupada. Tenho que trabalhar. Não posso pagar. Eu tinha R$ 5.000 extras. O que eu queria fazer com eles?
Sinceramente, eu não sabia. Então comecei pequeno. Havia um ateliê de cerâmica a poucas quadras do meu apartamento. Uma placa na janela anunciava um workshop de fim de semana. Eu havia mencionado uma vez que queria tentar. Minha mãe tinha zombado. Ah, Amélia, que desperdício de dinheiro. Apenas compre um vaso. Eu entrei. Paguei a taxa de R$ 300. Me inscrevi. Naquele sábado, eu fui. Eu era um feixe de nervos. Era a única pessoa lá sozinha. Todos os outros estavam em pares, casais ou amigos. Mas então o instrutor me deu um pedaço de argila fria e úmida. Ele me mostrou como centralizá-la no torno. Coloquei minhas mãos na argila. Era tangível. Era real. Pressionei o pedal e o torno começou a girar. Concentrei-me naquele pedaço de argila girando, canalizando toda a frustração, todos os anos de ser silenciada, naquela forma disforme. Fiz uma tigela. Estava torta e grossa, mas eu a fiz. Nós as esmaltamos, nós as queimamos. Uma semana depois fui buscá-la. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu não estava mais apenas pagando por coisas, eu estava criando algo. Comecei a fazer mais disso. Comecei a criar uma vida. Comecei a correr na orla da Lagoa da Pampulha. No início, mal conseguia ofegar por um único quilômetro. Meus pulmões ardiam. Mas era a minha dor. Uma dor que eu havia escolhido. Uma dor que me tornava mais forte. Não a dor surda e doentia do ressentimento. Esta era uma dor limpa. Corria todas as manhãs. 1 quilômetro virou 2. 2 se tornaram 5. Eu via Belo Horizonte acordar enquanto o sol nascia. Comprei um par de tênis de corrida caros. Não pedi permissão, apenas os comprei. E o sono. Eu sofria de insônia há tanto tempo quanto conseguia me lembrar. Ficava acordada das 2 às 4 da manhã. Minha mente, uma corrida frenética de planilhas, financiamentos, a voz suplicante da minha mãe, o silêncio do meu pai, a risada de Olívia. Agora eu estava fisicamente exausta. Eu corria, chegava em casa, tomava banho e desabava na cama. E eu dormia, um sono profundo, sem sonhos, a noite toda. 2 meses se passaram assim. Eu estava correndo, estava fazendo cerâmica torta, estava pegando livros emprestados na biblioteca, estava, lenta e silenciosamente, reconstruindo uma vida do zero. Então, o dia 25 do segundo mês chegou. Meu telefone tocou. Minha mãe. Fiquei olhando, meu coração batendo forte e deixei cair na caixa postal. É agora. Ela ligou de novo. Imediatamente. Deixei cair de novo. Uma mensagem de texto apareceu. Amélia, me ligue. Urgente. Depois outra. Você mudou sua conta bancária? O pagamento do financiamento não foi efetuado. Minhas mãos tremiam. Eu havia ensaiado esse momento na minha cabeça. Eu tinha um roteiro. Enviei uma mensagem de volta. Oi, mãe. Não, minha conta bancária é a mesma. Cancelei o pagamento. Coloquei meu telefone na bancada da cozinha, com a tela para baixo. Afastei-me. Fui para a pia e comecei a lavar a louça, minhas mãos tremendo tanto que quase derrubei um copo. O telefone começou a zumbir incessantemente contra o granito. Bzz, bzz, bzz. Era meu pai. Ignorei. Então, uma mensagem dele. Você precisa reativar esse pagamento imediatamente. Estamos contando com você. Isso não é uma brincadeira, Amélia. Sua mãe está arrasada. Então minha mãe de novo. Depois de tudo que fizemos por você, essa é a coisa mais egoísta que você já fez. Olívia nunca nos trataria assim. Fiquei na pia, a água correndo sobre minhas mãos. Li as palavras. Egoísta, ingrata, Olívia. As mesmas velhas armas, mas elas estavam atingindo uma pessoa diferente agora. Fechei a torneira, sequei minhas mãos. Peguei o telefone. Criei uma mensagem em grupo com os dois. Eu paguei R$200 mil para cobrir suas despesas nos últimos 2 anos e meio. Não estou mais em posição financeira para continuar fazendo isso. Preciso gerenciar minhas próprias finanças agora. Sinto muito. Desliguei meu telefone completamente. Sentei-me no silêncio resultante. Foi aterrorizante.
Senti-me como uma filha horrível, um monstro. Mas por baixo disso, senti um pingo de leveza. No dia seguinte, liguei meu telefone novamente. Havia 17 chamadas perdidas e 31 mensagens de texto. Era um coquetel tóxico de fúria, culpa e fria decepção paternal. Apaguei todas sem ler, além das primeiras. Não respondi. Fui trabalhar. E foi aí que a verdadeira mudança começou. Eu estava na minha mesa e meu perfil no LinkedIn apitou. Uma mensagem de um recrutador. Senhora Vasconcelos, sou de uma firma de trading quantitativo em São Paulo. Tenho acompanhado sua progressão de carreira. Seu trabalho em modelagem de risco é muito impressionante. Tivemos uma triagem por telefone. Uma semana depois, tive uma entrevista por vídeo com a equipe. Uma semana depois, eles me levaram para São Paulo. Eles me ofereceram um emprego. Era uma posição de liderança sênior. Vinha com um aumento de 40% no salário. Vinha com opções de ações. Vinha com uma nova cidade. Fiquei no meu quarto de hotel, olhando para a imensidão de São Paulo. Uma nova cidade, um novo lugar. Um lugar onde ninguém me conhecia como a quieta. Um lugar onde ninguém me conhecia como a irmãzinha da Olívia. Aceitei o emprego, voltei para Belo Horizonte, pedi demissão no trabalho, avisei meu locador, comecei a embalar meus pertences. Não havia muito, meus novos tênis de corrida, minha cerâmica torta, muitos livros, não contei aos meus pais. Eles haviam recorrido a me enviar e-mails curtos e secos. Esperamos que você esteja feliz consigo mesma. Você magoou profundamente seu pai. Eu não me importava. Embalei meu carro pequeno. Dirigi pela rodovia Fernão Dias. Vi a placa Bem-vindo a São Paulo passar. Eu não estava fugindo da minha família. Estava dirigindo em direção a mim mesma. Minha nova vida em São Paulo era tranquila. Era ordenada. Era inteiramente minha. Meu apartamento era pequeno, mas ficava no 15º andar com uma janela enorme com vista para o mar de prédios da cidade. Eu acordava de manhã e observava a cidade pulsar, como pequenas luzes formigando numa vasta tela de concreto. Eu tinha minha tigela torta favorita no balcão, meus tênis de corrida estavam perto da porta. O trabalho era desafiador. Era um mundo diferente. No meu antigo emprego, eu era apenas a Amélia, a confiável que sempre pegava o trabalho extra. Aqui, eu era a senhora Vasconcelos. Eu era líder de equipe. Tinha uma pequena equipe de analistas juniores se reportando a mim. Eles vinham a mim com perguntas. Eu tinha as respostas. Eu liderava reuniões, apresentava minhas descobertas aos sócios. Eu ficava na cabeceira de uma sala de conferências com paredes de vidro, meus dados projetados em uma tela enorme, e eu falava. E as pessoas ouviam. Eu estava em São Paulo há 6 meses. Era verão. A cidade estava vibrante e cheia de vida. As ligações dos meus pais haviam diminuído a nada. Depois que deixei meu telefone desligado por uma semana inteira, eles aparentemente desistiram. Recebi mais alguns e-mails ríspidos. Estamos profundamente desapontados. Espero que você esteja tirando um tempo para pensar no dano que causou a esta família. Eu havia respondido apenas uma vez. Estou pensando em tudo que fiz por esta família, e eu terminei de fazer. Eles não responderam. Eu tinha uma nova conta bancária, tinha um novo número de telefone, estava construindo uma nova fortaleza ao redor da minha nova vida. Era uma fortaleza que eu havia pago, e era impenetrável. Eu estava quase feliz, sentia-me leve. Não estava mais carregando um segredo de R$200 mil. Eu era apenas eu. Então a mensagem de texto chegou. Era um sábado de manhã. Eu tinha acabado de correr 10 quilômetros na ciclovia da Marginal Pinheiros. Estava suada, exausta e profundamente satisfeita. Estava na minha cozinha, fazendo uma vitamina, o sol entrando pela minha grande janela. Meu telefone vibrou. Era um número que eu não reconhecia. A mensagem continha uma foto e algumas linhas de texto. Oi, Amélia. É a Bárbara, sua antiga vizinha. Espero que esteja tudo ótimo. Vi isso na casa dos seus pais hoje. É tão maravilhoso.
Vocês todos devem estar tão orgulhosos da Olivia. Olhei para o texto. Bárbara, nossa antiga vizinha, uma mulher doce que enviava um cartão todo o Natal. Então olhei para a foto anexada. Tive que dar zoom para ter certeza. Era a casa dos meus pais, a casa em que cresci, a casa que eu havia salvado. E lá, esticada por toda a varanda da frente, havia uma faixa de vinil enorme e brega, do tipo que se encomenda para uma festa de formatura. Tinha letras vermelhas enormes e berrantes. Parabéns, Décia Olivia Vasconcelos, por salvar a casa da família. Li as palavras uma vez. Depois li de novo. Salvar a casa da família. Meu liquidificador ainda estava zumbindo no balcão. Eu não o ouvi. Não conseguia ouvir nada além de um zumbido alto em meus ouvidos. Meu coração não se partiu. Ele apenas parou. Travou no meu peito. Caí no chão. Bem ali na minha cozinha ensolarada. Eu ainda estava com minhas roupas de corrida. Parabéns, Olivia. Olivia, minha irmã. Aquela que estava sob muito estresse no hospital para ser incomodada com uma crise familiar. Aquela que não tinha ideia. Ou tinha? Olhei para a foto novamente. Isso não era apenas me esquecer. Isso era outra coisa inteiramente. Era uma reescrita da história. Era uma mentira impressa em tinta vermelha brilhante para o mundo inteiro ver. Eles pegaram meu sacrifício, meus 200 mil reais, meus 2 anos e meio de miojo e um carro que eu tinha medo de dirigir. E eles entregaram a ela. Eles o transformaram em mais um troféu para a lareira dela. Pensei na noite em que cliquei em cancelar. Pensei que tinha sentido dor então. Aquilo não foi nada. Aquilo foi um arranhão. Isso foi uma amputação calculada. Eram minha própria mãe e meu pai, parados na varanda da frente, sorrindo enquanto anunciavam ao mundo. Nossa filha Amélia é uma nulidade. Nossa filha Amélia não conta. Olivia é nosso tudo. Finalmente entendi. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre a narrativa. Nossa filha quieta e responsável nos salvou de nosso fracasso financeiro. Não era uma história que eles pudessem contar. Era uma história de vergonha deles. Mas nossa filha médica, brilhante e bem-sucedida, Olivia, apareceu e nos salvou. Agora, essa era uma boa história. Essa era uma história da qual eles poderiam se orgulhar. Encaixava-se em seu mundo cuidadosamente construído. Fazia-os parecer os pais orgulhosos de uma heroína. Então eles simplesmente mudaram os fatos. Eles tiraram meu nome do livro Razão e escreveram o dela. Comecei a me sentir fisicamente doente. Levantei-me e desliguei o liquidificador. Minha vitamina era apenas uma lama verde e morna. Despejei na pia. Olhei para meu telefone. A mensagem da Bárbara. Você deve estar tão orgulhosa. Considere o que responder. Isso é mentira. Eu paguei por aquela casa. Seus vizinhos são fraudes. Fui eu quem a salvou, mas não escrevi nada. De que adiantaria? Bárbara nunca acreditaria em mim. Meus pais tinham sua história. Estava pendurada em uma faixa. Sentei-me no meu sofá. Olhei para o horizonte de prédios. Mas eu não estava mais em São Paulo. Estava de volta àquela cozinha. Estava de volta àquele escritório escuro. Estava de volta ao meu carro com a correia dentada falhando. Eu era o fantasma da família, aquela que fazia todo o trabalho, e Olivia era a que usava a coroa. Fiquei sentada por horas. O sol atravessou o chão do meu apartamento. Eu deveria estar chorando, deveria estar gritando, mas apenas me senti fria. Senti-me como uma analista que acabara de descobrir uma falha fatal em um sistema. Uma única linha de dados que provava que toda a empresa era fraudulenta. Eles não apenas me esqueceram, eles me apagaram intencional e metodicamente. Eles pensaram que eu tinha sumido. Pensaram que eu ainda estava em Belo Horizonte, quieta, derrotada. Eles pensaram que eu nunca descobriria. Olhei para a foto uma última vez. A faixa, a casa, a mentira. Salvei a imagem no meu telefone. Salvei a mensagem da Bárbara. Isso não foi uma traição. Foi uma evidência. Por 2 dias, agi no automático. Fui para o trabalho, liderei minhas reuniões, analisei minhas planilhas,
Desejei bom dia à minha equipe, mas em casa eu era uma máquina. A sensação quente e doentia da fotografia havia esfriado e se solidificado. Havia se transformado de dor em algo duro, frio e afiado. Havia se tornado um propósito. Eu era uma analista de risco. Eles me apresentaram um problema. Eu ia resolvê-lo. No meu laptop, eu tinha uma pasta antiga e criptografada. Eu a havia copiado para 3 serviços de nuvem diferentes. O título era Finanças da Família. Eu a criei há 2 anos e meio quando enviei os primeiros R$ 50.000. Eu disse a mim mesma que era para manter um registro, para garantir que eles me pagassem de volta. Mas agora eu sabia a verdadeira razão. Eu a criei porque alguma parte profunda e analítica do meu cérebro sabia que este dia poderia chegar. Alguma parte de mim sabia que eu eventualmente precisaria de provas de que eu era real. Abri a pasta. Abri meus registros bancários arquivados. Abri meus antigos registros de mensagens de texto. Abri meu histórico de e-mails. Abri a página de mídia social da minha mãe. Eu não era mais uma filha, eu era uma auditora. E estava conduzindo uma auditoria forense dos últimos 2 anos e meio da minha vida. Trabalhei durante a noite. O sono era um luxo irrelevante. Primeiro, os registros bancários. Baixei cada um deles, PDF após PDF. Eu não apenas os li, exporte os dados para uma planilha nova e impecável. Coluna A, data. Coluna B, beneficiário, Ricardo Vasconcelos. Coluna C, valor. 50.000, 5.000, 5.000, 5.000, até o final. Na parte inferior, cliquei em soma. 200.000. Fiquei olhando para o número. Era o meu número. Era a minha verdade. Em seguida, as mensagens de texto. Isso foi mais difícil. Tive que rolar para trás, e para trás, e para trás. Tive que ler as mentiras novamente. 10 de agosto de 2022. Mãe, só desta vez, querida, você nos salvou. 24 de outubro de 2022. Pai, preciso do pagamento, querida. Te amo. 5 de dezembro de 2022. Mãe, sei que é muito, mas com o Natal chegando, precisamos de um extra para o IPTU. Foram mais R$ 4.000. Eu quase tinha esquecido desse. Tirei print de cada solicitação. Salvei cada uma. 01. Solicitação, mãe.jpg. 02. Solicitação, pai. JPG. Então, procurei pelo nome de Olivia. 12 de agosto de 2022. Mãe, nas redes sociais 2 dias depois de eu enviar os R$ 50.000, levando nossa incrível Olivia para um jantar de comemoração. Ela acabou de ganhar seu primeiro grande processo. Tão orgulhosa, tirei um print. 18 de março de 2023. Pai, voando para São Paulo para ver a Olivia. Esta cidade é cara, mas ela vale cada centavo. Tirei um print. 25 de julho de 2023. Mãe, no mesmo dia em que minha transferência de R$ 5.000 foi efetuada, aproveitando o sol em Trancoso, seu pai e eu precisávamos desesperadamente desta escapada. Olivia insistiu que fôssemos. Tirei um print, coloquei todos em uma pasta separada intitulada Despesas Concorrentes. Uma calma estranha e fria havia se instalado sobre mim. A raiva havia se esvaído, deixando apenas o foco. Eu estava simplesmente coletando dados. O sol começou a nascer, enchendo meu apartamento com uma luz pálida e cinzenta. Eu não estava cansada. Abri o PowerPoint. Eu era muito boa em PowerPoint. Eu montava apresentações para os sócios da firma. Eu sabia como contar uma história convincente com dados. Selecionei o modelo mais básico e profissional. Texto preto sobre um fundo branco austero, sem animações extravagantes. A verdade não requer adornos. Criei um slide de título. Digitei um único título, o balanço final. Slide 2. Resumo executivo. Total transferido. Amélia Vasconcelos para Ricardo e Eleonora Vasconcelos, R$ 200.000. Período.
Agosto de 2022, agosto de 2024, número de pagamentos 31. Propósito: declarado evitar a execução da hipoteca da casa da família. Slide 3. A solicitação inicial. Inseri o print da mensagem suplicante da minha mãe. Se perdermos, perdemos a casa. Coloquei o print da confirmação da transferência bancária de R$50 mil ao lado. Slide 4. O padrão de dependência. Criei um gráfico de barras simples. Mostrava meu saldo bancário diminuindo mês após mês e uma entrada correspondente na conta deles. Slide 5. Narrativa versus realidade. Parte 1. Fiz 2 colunas. À esquerda, intitulada A Narrativa, coloquei o print do post da viagem a Trancoso. À direita, o financiamento, coloquei o print do meu pagamento do financiamento de R$5 mil daquele mesmo dia. Slide 6. Narrativa versus realidade. Parte 2. Repeti o formato com o jantar de comemoração para Olivia e a mensagem do meu pai pedindo o pagamento que o financiou. Slide 7. O apagamento. Coloquei a foto que Bárbara me enviou. A faixa. Parabéns, Derar Olivia Vasconcelos. Ocupou a tela inteira. Slide 8. O balanço completo. Inseri um print da minha planilha final. Os 31 pagamentos. O total, R$200 mil, destacado em vermelho. Voltei ao primeiro slide. O balanço final. Cliquei em Iniciar apresentação de slides. Assisti à apresentação inteira. Clique, clique, clique. Estava limpa, estava fria. Era irrefutável. Eu fiquei em silêncio por anos. Costumava pensar que era um sinal de fraqueza, de eu ser apenas a boa filha. Eu estava errada. Meu silêncio não era fraqueza. Era observação. Era documentação. Salvei o arquivo. O balanço final. PPTX. Encontrei um pequeno pendrive prateado na minha maleta de trabalho. Copiei o arquivo para ele. Ejectei o drive com segurança. Segurei-o na palma da minha mão. Era tão pequeno e leve, mas pesava mais do que R$200 mil. Pesava mais do que uma casa. Era o peso da minha vida nos últimos 2 anos e meio. Coloquei o pendrive na minha bolsa. Fechei meu laptop. Fui tomar um banho longo e quente. Vesti-me para o trabalho. Eu tinha a prova. Não sabia quando ou como a usaria. Apenas sabia que a tinha. E pela primeira vez, esse conhecimento me fez sentir poderosa. Uma semana depois, descobri que eles estavam na minha cidade. Eles não me contaram, claro. Recebi uma mensagem da minha tia Carolina, irmã do meu pai. Amélia, que bom te ver hoje à noite. Seu pai mencionou que a festa começa às 19 horas. É tão maravilhoso o que vocês todos estão fazendo para celebrar a Olivia. Ela é uma estrela. Fiquei olhando para a mensagem. Uma festa em São Paulo, minha cidade. Uma festa para a Olivia. E eles não se deram ao trabalho de me contar. Senti aquele nó frio e familiar no estômago. Mas desta vez era diferente. Não era o frio da tristeza. Era o frio da oportunidade. Eles estavam no meu território agora. Estavam trazendo a mentira deles para a minha porta. Mandei uma mensagem de volta para minha tia. Qual restaurante? Ela me enviou o nome. Um lugar sofisticado no Itaim Bibi. Uma sala privada. Te vejo lá, respondi. Saí do trabalho e fui para casa. Fiquei em frente ao meu armário. Eu tinha uma escolha. Poderia aparecer com minha roupa de corrida, parecendo um fantasma, uma vítima. Ou poderia aparecer como a senhora Ciraniera Vasconcelos. Escolhi minha melhor roupa de trabalho, um blazer preto bem cortado, uma blusa de seda, calças de alfaiataria, os sapatos caros que comprei com meu primeiro salário de São Paulo. Fiz minha maquiagem com precisão. Prendi meu cabelo em um coque baixo, severo e elegante. Eu não parecia uma vítima. Não parecia a filha boa e quieta. Parecia uma analista sênior. Parecia alguém com quem não se mente. Peguei minha bolsa. Senti o contorno pequeno e duro do pendrive prateado. Ainda estava lá. Peguei um táxi para o restaurante. Entrei. Eu não estava na lista de convidados. Eu era um fantasma invadindo a festa. A recepcionista se aproximou de mim. Posso ajudar?
Estou aqui para a festa dos Vasconcelos, eu disse. Ela me indicou a direção dos fundos, a sala panorama. Empurrei a pesada porta de madeira. A sala estava lotada, talvez 50 pessoas. Tios, tias, primos, velhos amigos da família. Todos estavam bebendo vinho e rindo. Na frente da sala, havia um pequeno púlpito e uma grande tela de projeção. E ao lado, absolutamente radiante, estava Olivia. Meus pais, Ricardo e Eleonora, estavam de cada lado dela, segurando suas mãos. A sala ficou em silêncio quando entrei. Foi uma repetição daquele jantar. Garfos pararam no ar. Conversas evaporaram. Minha mãe me viu primeiro. Sua expressão não era de felicidade. Era pânico puro e absoluto. Amélia, ela sussurrou. A voz um assobio agudo. O que você está fazendo aqui? Meu pai apenas parecia doente. Olivia simplesmente parecia irritada. Amélia, belo jeito de fazer uma entrada. Eu não fui convidada, disse eu, minha voz perfeitamente calma. Ela ecoou pela sala silenciosa. Não me aproximei deles. Encontrei um lugar vazio junto à parede dos fundos e fiquei ali, observando. Meu pai caminhou até o púlpito. Ele bateu no microfone. Obrigado a todos por virem. Ele começou, a voz carregada de emoção encenada. Obrigado por se juntarem a nós para homenagear a heroína da nossa família, nossa filha, Olivia. Ele começou a contar a história. Como sua empresa enfrentou um período difícil, como as coisas pareciam sombrias. Nós pensamos que íamos perder nossa casa, ele disse, e minha mãe começou a chorar, bem na hora certa. Mas então meu pai bradou, nossa filha, nossa Olivia. Ela se recusou a deixar isso acontecer. Ela interveio. Ela nos disse, não se preocupem, eu cuido disso. E ela cuidou. Com seu trabalho incansável e seu espírito generoso, ela nos salvou. Ela salvou a casa da família. As pessoas na plateia estavam enxugando os olhos. Minha tia Carolina chorava abertamente. Nós te amamos, Olivia, meu pai concluiu. Você é nossa salvadora. A sala explodiu em aplausos. Olivia chorou e abraçou os dois. Eu apenas fiquei nos fundos, de braços cruzados. Não aplaudi. E agora, disse meu pai, uma pequena homenagem que nossos amigos ajudaram a montar. Ele diminuiu as luzes. A apresentação de slides começou. Uma homenagem a Olivia. Fotos dela quando criança. Fotos dela em seu uniforme de debate. Sua formatura em medicina. Eram todas as fotos da lareira, digitalizadas. E então, o slide final apareceu. Era a foto que Bárbara me enviou. A faixa na varanda. Obrigado, Olivia, por tudo. A sala estava escura, cheia de aplausos. Meu pai acendeu as luzes novamente. Obrigado, obrigado. Ele estava se afastando do púlpito. Este era o meu momento. Eu me movi. Caminhei do fundo da sala, meus saltos fazendo um clique. Clique. Clique agudo e distinto no chão polido. Todos os olhos estavam em mim. Os olhos da minha mãe estavam arregalados de horror. Amélia, não. Não se atreva. Sente-se. Ignorei-a. Caminhei diretamente para o laptop conectado ao projetor. Meu pai disse, Amélia, você queria dizer algumas palavras? Sim, eu disse. Quero. Acho que sua apresentação está com alguns dados importantes faltando, pai. Tirei o pendrive prateado da minha bolsa. Amélia, não! Minha mãe gritou, a voz rachando. O que é isso? Olivia exigiu, o rosto uma máscara de irritação. Você está tentando arruinar minha festa? Estou apenas adicionando um pouco de contexto, eu disse. Tirei o pendrive do restaurante. Conectei o meu. A tela piscou. Cliquei no arquivo. O balanço final.pptx. Apertei F5 para iniciar a apresentação. A sala estava em silêncio mortal. O primeiro slide apareceu. O balanço final. Clique, slide 2. O resumo. R$200 mil. Ouvi alguém na multidão ofegar. Clique. Slide 3. A solicitação inicial. A mensagem desesperada da minha mãe. A confirmação da transferência de R$50 mil. Ouvi minha tia Carolina sussurrar. O quê? O que é isso? Clique.
Slide 4. O gráfico mostrando 30 meses de pagamentos. Ricardo, o que é isso? Um tio perguntou da primeira fila. O rosto do meu pai estava da cor de cinzas. Clique. Slide 5. Trancoso. O post do Facebook ao lado da transferência bancária. Clique. Slide 6. O jantar na churrascaria. O post nas redes sociais ao lado da mensagem pedindo dinheiro para as contas. Clique. Slide 7. O apagamento. A faixa. Clique. Slide 8. O balanço completo. A planilha. As 31 linhas de pagamentos. O total geral. A apresentação terminou. A tela ficou preta. Virei-me para a sala. Minha voz estava firme. Não era alta, mas cortou o silêncio como um bisturi. Meu nome é Amélia Vasconcelos. Nos últimos 2 anos e meio, paguei R$200 mil para salvar a casa da família. Fui eu quem fez isso, não a Olívia. Eu. Olhei para meus pais. Minha mãe estava chorando, mas não eram as lágrimas performáticas de antes. Eram as lágrimas reais e feias da humilhação pública. Amélia, pare! Ela gritou. Você está nos envergonhando! Olhei diretamente para ela. Não senti nada, apenas aquela calma fria e limpa. Não estou envergonhando vocês, mãe, eu disse, minha voz uniforme. Estou apresentando os fatos. Se a verdade os envergonha, isso não é problema meu. Olívia estava me encarando, sua expressão uma mistura caótica de confusão e fúria. Você pagou por isso? Sim, eu disse. Olhei para meus pais. Eles mentiram. Mentiram para você. Mentiram para todos nesta sala. Eles roubaram meu dinheiro e roubaram minha história e deram a ela porque soava melhor. Eu tinha terminado. A verdade estava exposta. O ar estava limpo. Voltei para o laptop. Desconectei meu pendrive. Coloquei-o de volta na minha bolsa. Virei-me e saí da sala. Não olhei para trás. Ouvi minha mãe gritar meu nome, um som cru e desesperado. Apenas continuei andando. Os 2 dias seguintes ao jantar foram o período mais barulhento e caótico de toda a minha vida. Meu telefone simplesmente detonou. Tive que colocá-lo no modo não perturbe apenas para conseguir pensar. Não foi uma explosão normal de ligações e mensagens. Foi uma guerra civil travada por redes de celular. Havia 2 facções distintas. A facção 1 era minha tia Carolina e alguns dos meus primos. Amélia, isso é verdade? Estamos tão... chocados. Eu não tinha ideia. Seu pai apenas disse: sinto muito, muito mesmo, Amélia. A facção 2 era... todo o resto. Minha mãe, meu pai e Olívia. Eles deixaram uma enxurrada de mensagens de voz. Ouvi-as uma vez, clinicamente, como se estivesse coletando os dados finais. A da minha mãe, entre soluços convulsivos. Como você pôde fazer isso? Como pôde fazer isso com sua própria família? Você é um monstro. Você nos arruinou. Depois de tudo que fizemos por você. Você destruiu esta família, a do meu pai, fria e ríspida de raiva. Amélia, você já provou seu ponto. Você humilhou sua mãe na frente de todos. Humilhou sua irmã. Espero que esteja satisfeita. Não entre em contato conosco. E a de Olívia, que era pura fúria derretida. Você é comprovadamente louca. Você é uma pessoa doente, invejosa e patética. Você arruinou minha noite. Você me fez parecer uma idiota. Não me importo com seu dinheiro estúpido. Você está morta para mim. Entendeu? Morta. Apaguei as mensagens de voz. Bloqueei os números deles. Bloqueei o número da minha tia. Bloqueei o dos meus primos. Bloqueei todo mundo. Eu apenas ansiava por silêncio. Fui trabalhar. Liderei minhas reuniões. Concentrei-me nas minhas planilhas de verdade, as que eram limpas e faziam sentido. Corri 10 quilômetros. Corri 12. Esperei. Eu sabia que não era o fim. Era domingo de manhã. 2 dias depois da festa. Eu estava no meu apartamento, tomando meu café, olhando para a calma da cidade lá fora. Meu interfone tocou. Olhei para a pequena tela em preto e branco. Eram eles, Ricardo e Eleonora, parados na calçada em frente ao meu prédio.
Eles pareciam péssimos. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Pareciam não ter dormido em 2 dias. Pareciam velhos. Pareciam pequenos e derrotados. Liberei a entrada. Não desci ao saguão para encontrá-los. Esperei. 1 minuto depois, houve uma batida na minha porta. Uma batida quieta e hesitante. Não uma batida de nós somos seus pais. Uma batida de nós estamos envergonhados. Abri a porta. Eles apenas ficaram ali no corredor. Não disse uma palavra. Apenas me afastei. Eles entraram no meu apartamento. Este era o meu espaço, meu lar, o que eu escolhi, o que eu paguei. Era limpo e claro e cheio de luz da manhã. Eles pareciam completamente deslocados nele, como 2 fantasmas de uma vida passada. Minha mãe segurava um maço de lenços de papel. Meu pai segurava o chapéu nas mãos. Ficaram de pé, sem jeito, no meio da minha sala, recusando-se a sentar. Amélia, minha mãe começou, a voz um sussurro rouco. Amélia, nós estamos... Ela começou a chorar de novo. Um choro real, baixo e exausto. Meu pai colocou a mão no ombro dela. Sentimos muito, ele disse, a própria voz falhando. Sentimos muito. Apenas tomei um gole do meu café. Esperei. Nós não queríamos que fosse tão longe, ele gaguejou. Estávamos com vergonha, minha mãe sussurrou. Vergonha de estar naquela situação. Vergonha de precisar de ajuda. Você sempre foi tão capaz, tão quieta. Era apenas fácil. Fácil, repeti, minha voz plana. Não, ela disse rapidamente. Não de um jeito ruim. Nós sempre soubemos que você era forte. E a Olivia, ela não é forte, Amélia. Não como você. Ela é barulhenta, mas é frágil. Isso, a verdade, teria a despedaçado. Então vocês me despedaçaram, eu disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação de fato. Minha mãe se encolheu como se tivesse sido atingida. Nós não percebemos o quanto perdemos a conta, ela disse. Eu dei a vocês 200 mil motivos para manter a conta, eu disse. Eles ficaram em silêncio. Meu pai pigarreou. Nós queremos consertar as coisas. Ele estava olhando para o meu chão. Falamos com um advogado. Depois de tudo, nós vamos adicionar seu nome à escritura da casa. Faremos isso legalmente. A casa é sua também. Metade dela é sua. Mais da metade, eu disse. Eu tenho a planilha. Sim, ele disse, balançando a cabeça vigorosamente. Sim, claro. Vamos adicionar seu nome. É a coisa certa a fazer. Este era o momento. Este era o cheque-mate deles. A antiga Amélia teria desabado. A antiga Amélia teria dito obrigado. A antiga Amélia os teria abraçado e o ciclo continuaria. Coloquei minha xícara de café no balcão. Olhei para meu pai. Olhei para minha mãe. Balancei a cabeça lentamente. Não, eu disse. Minha mãe olhou para cima, os olhos arregalados de confusão. Não? O que você quer dizer com não? Eu não quero, mas... É a sua casa, meu pai disse, perplexo. Não, eu disse de novo. Gesticulei ao redor do meu próprio apartamento, para a janela, a luz, a vista da cidade. Eu já tenho um lar. Eles não conseguiam compreender. Tive que explicar nos termos mais simples. Aquela casa, a que vocês moram, eu não a quero. Não quero meu nome em nenhum documento associado a ela. Não quero estar ligada a ela de forma alguma, nunca mais. Aquela casa não é um lar para mim. É uma planilha. É um registro de transação. É um registro de cada vez que vocês a escolheram em vez de mim. É um prédio que eu paguei. Mas não é meu lar. Eles apenas me encararam. Tinham vindo aqui para me oferecer a única coisa que achavam que consertaria isso. A única coisa que achavam que eu queria. E eu tinha acabado de recusar. Eles não tinham mais jogadas. Não tinham mais cartas para jogar. Ficaram ali em total silêncio. Pela primeira vez em toda a minha vida, eles não tinham absolutamente nada a dizer. E pela primeira vez em toda a minha vida, eles foram forçados a ouvir. Eles apenas ficaram ali, derrotados. Finalmente, minha mãe sussurrou. O que
O que agora, Amélia? O que devemos fazer? Peguei minha xícara de café. Olhei para meus tênis de corrida perto da porta. Eu não sei o que vocês fazem, eu disse, mas eu vou correr. Caminhei até a porta e a abri para eles. Eles entenderam. Saíram lentamente, como sonâmbulos. Fechei a porta. Tranquei a fechadura. Fiquei no meu apartamento silencioso e ensolarado. E não chorei. Naquela noite, sentei-me na minha pequena varanda. Tinha uma taça de vinho na mão. Um Malbec argentino de boa safra. Eu o comprei apenas porque me deu vontade. O horizonte de São Paulo era um tapete cintilante estendido diante de mim. Milhares e milhares de pequenas luzes. Cada uma janela. Cada uma vida. Uma pessoa. Eu era uma daquelas luzes agora. Eu não era a irmã da Olivia. Não era a filha de Ricardo e Eleonora. Eu era apenas uma luz. Eu era Amélia Vasconcelos. Morava no 15º andar. Era líder de equipe. Era corredora. Era uma fazedora de cerâmica torta. Pensei na palavra perdão. É uma palavra complicada. Minha mãe a quereria. Provavelmente me ligaria em 1 ano ou 5 e a pediria. Amélia, eu só quero que você me perdoe. Mas eu não sabia como. Perdão não é amnésia. Eu nunca esqueceria. O pendrive ainda estava na gaveta da minha mesa. Perdão não é absolvição. Não estava tudo bem. Nunca estaria tudo bem. Talvez o perdão fosse apenas fechar o livro Razão. Talvez fosse uma decisão consciente. Não estou mais permitindo que isso seja um passivo no meu balanço. Eu não estava mais com raiva. Não estava triste. Eu estava apenas farta. Estava dando baixa nos R$200 mil como dívida incobrável. Um investimento fracassado. Estava dando baixa neles também. Pensei nos meus pais. Eles haviam perdido tudo. Haviam perdido sua filha perfeita, Olivia, porque agora Olivia sabia. Sabia que fora um personagem na peça deles. Sabia que seu heroísmo era uma mentira que eles inventaram. A raiva dela era a raiva de um sol que acabara de descobrir que não era o centro do sistema solar afinal. Eles me perderam. A quieta, a forte, a fundação. E eu sabia, com a certeza de um risco calculado, que sem sua fundação, a casa iria desabar. Quase senti um lampejo de pena deles. Olhei para as luzes da cidade. Pareciam uma planilha perfeitamente equilibrada. Por tanto tempo, minha vida esteve desequilibrada. Eu tinha sido um débito perpétuo. Um número negativo, constante e drenante. Todo o meu esforço, toda a minha energia, todo o meu amor era apenas uma seta apontando para fora. R$200 mil. 2 anos e meio da minha vida. Uma irmã que eu nunca teria de verdade. Pais em quem eu nunca poderia confiar. Foi uma perda impressionante. Mas agora, olhei para o outro lado do balanço. Um novo emprego, uma nova cidade, um novo lar que era todo meu. Respeito próprio, um futuro. A verdade. Meu próprio nome, minha vida, meu balanço pessoal finalmente estava no azul. Eu não era mais um débito, eu era um crédito, eu estava inteira. Tomei um gole de vinho, o ar estava fresco e limpo. Pensei na palavra silêncio. Eu fiquei em silêncio por tantos anos. Silêncio na mesa de jantar, silêncio quando pediam dinheiro, silêncio quando a elogiavam. Costumava pensar que o silêncio era fraqueza. Pensei que era eu, falhando em me manifestar, mas não era. Silêncio não é fraqueza. Sussurrei, minha voz pequena contra a vastidão da cidade. É apenas observação, é coletar os dados. Pensei em ir embora da mesa de jantar, ir embora de Belo Horizonte, ir embora daquela festa, ir embora deles na minha sala de estar. Eles sempre me ensinaram que a família é tudo, que você nunca vai embora. Eles me ensinaram que ir embora era uma forma de perder, que era egoísta. Olhei para o mar de prédios, para as luzes, para assim a vida que construí para mim. E ir embora não é perder, eu disse. Eu sorri. Um sorriso pequeno e particular, mas era real.
é como se ganha. Fim da história.